Vamos nessa, então, mais um dia de gravação na Rádio Busão, chegando aqui pelas bandas do Jaçanã hoje. Baixamos na Casa de Cultura Hip Hop do Jaçanã e vamos trocar uma ideia com Sérgio La Paloma. E aí, meu mano? Certo, Flávio. Firmeza, Sérgio, satisfação Máximo total, respeito cara. sempre. Cê é louco. Da hora estamos por aqui, sempre sejam bem-vindos aí no... Sejam bem-vindos na quebrada que você não tinha nem que estar fora daí. E gratidão você estar retornando e trazendo esse projeto aqui, né, pra quebrada, que faz parte de tudo esse contexto aqui na Norte. Aí estamos aí pra desenrolar as ideias, mano. Show de bola, É Sérgio. nóis. A gente está encerrando, né, o finalzinho agora da temporada de gravações de entrevistas da Rádio Busão. A gente teve um primeiro momento que foi feito, né, dentro de um home studio, improvisado, e em seguida a gente se lançou pelas ruas, né? A gente está fazendo essa entrevista com você, vamos fazer mais uma com a Alessandra, né, Moja, da Favela do Moinho, e fazer também a entrevista final com a Admilson Navarro, que é um parceiro que chegou aí, inclusive, ele foi citado numa entrevista com o Bom Garoto e chegou até nós, né, acabou entrando aí na lista de pessoas entrevistadas. Então, meu mano, Da hora. uma primeira coisa que a gente quer, né, saber aqui é quem é Sérgio La Paloma, cara. Né, você contar um pouquinho da sua história, né, se possível, cara, trazer aí num resumo o mais apertado possível, mas um pouquinho da sua história aqui em São Paulo, como que tudo começou e você entra, né, na cultura e segue esses caminhos de luta aí, que a gente vai chegar, acho que a partir do segundo momento dessa conversa com você, a gente já vai saber, né, qual que é a sua linha de atuação aí no rolê cultural e de luta urbana na cidade. Pô, Flávio, da hora. Máximo respeito sempre. Mano, mas a gente vem num corre, né, cara? Eu acho que desde sempre, quando a gente se entende por uma pessoa que vem com um propósito de fazer um diferencial, então eu sempre me imaginei, desde mais jovem, que eu poderia contribuir para além daquilo que eu fui adquirindo através do tempo. Então assim, eu acho que a gente começa numa parte de coletividade, né? Desde criança vivendo em coletivo, futebol e escola, e aí você vai entendendo a necessidade de você viver em coletivo, né? Porque é uma espécie que o individual ele se faz presente no dia a dia, né? Que faz parte de um contexto dessa espécie nossa, e ao longo do tempo você vai se direcionando. Eu, com, sei lá, 12, 13 anos, estava pela cidade, aprendendo um pouco dos caminhos da vida. E além desses períodos aí, você vai, né, buscando um pouco mais de qualidade, de possibilidades. E aí você vem migrando, né, ao longo do tempo, trabalhando com o pessoal de movimento de moradia, a necessidade das pessoas estarem numa condições um pouco melhor do que elas vivem, inclusive atualmente. E aí, falando em relação a trabalhos, que eu acho que é um trabalho que a gente tem, né? Porque você está lidando com pessoas, e pessoas são pessoas, né? Nada além do que pessoas, porque tem uma galera que se acham num outro patamar, mas eu costumo me identificar com quem de fato faz as coisas acontecer. Então, eu, dentro desse trabalho de movimento de moradia, sei lá, uns 40 anos atrás, a gente vem num trabalho e a necessidade de você poder ajudar para além de uma prioridade, né? Que eu acho que você ter uma saúde já é um essencial, mas se você ter uma moradia, sair um pouco desse sistema que a gente vive no universo, né? Que é o capital, e aí você tem essa desigualdade aí em vários sentidos que você possa imaginar, e a gente precisa fazer uma transformação nisso daí. Então eu me identifiquei muito da necessidade das ocupações ter as suas bibliotecas, onde você consegue minimizar, né, e fazer um caminho mais suave para aquela galera que de fato necessita. Então assim, eu me joguei sim, são 29 anos também, um pouco mais voltado para a área de cultura,
e não fugindo das ocupações, né? Porque você tem muitos espaços ociosos, por exemplo, a gente está aqui em um dos espaços aqui na Zona Norte, que é uma ocupação cultural, né? Casa Cultural Hip Hop Jaçanã. Eu dialoguei com uma galera, a gente faz parte aí do movimento na cidade de São Paulo, que já vem ao longo do tempo aí buscando políticas públicas de fato para a cidade. E aí a gente acaba encontrando várias pessoas, né? Que, né, no seu caso aí de Milano também, de Correria aí, né? Que tem propriedade naquilo que a gente assume, né? Os comprometimentos, acho que é a base da sequência daquele objetivo que a gente quer para fazer essa transformação. E aí, mano, são 32 ocupações na cidade de São Paulo, essa daqui é mais uma, né, na Zona Norte, ocupação cultural, que se faz necessário, né? E aí dentro de um bojo um pouco mais amplo, você tem uma galera mais jovem também, que é uma dificuldade, né? A gente já foi jovem, mas a gente era um jovem um pouco mais ativo, né? Porque ser jovem não é difícil, o problema é você chegar na terceira idade, né, mano? E aí tem uma galerinha jovem aí que parece que já passou da nossa idade. Porque o racional é meio, parece que é meio limitado, então você também não vai entrar nesse rolê, porque você vai acabar pré-julgando uma pessoa que você não conhece, como eles fazem da gente, né? Então a galera tem um confronto muito radical em não saber quem que somos nós dentro do nosso trabalho. E aí, mano, como a gente não teve muita educação, né? A gente não teve muita educação, mas a gente é educado até a página 2, porque se precisar a gente pedir para o pessoal dar um rolê, acho que não tem problema nenhum, até porque essa pseudo-democracia que a gente vive, mano, é meio inconcebível da gente, né, ficar aceitando aí as coisas que a gente ao longo do tempo vem fazendo a resistência. Então, mano, eu acho que é mais ou menos por aí para começar. Legal, Sergião, legal. E é nóis. Importante você falar isso, cara, né, sobre essas, né, faixas etárias no rolê, porque quando a gente pensa, né, as pessoas que vão participar aqui nesse primeiro momento, né, das nossas conversas, tem a ver a preocupação de, porra, vamos nesse primeiro momento, nessa primeira edição, a gente conseguir, né, chamar as pessoas que estão há mais tempo fazendo o rolê. Muitas pessoas, né, a gente sabe que são a base de diversos focos de resistência na cidade, como você, né, nesse caso aqui na região do Jaçanã, mas não só no Jaçanã, é na cidade toda. E eu, né, te encontrei em várias ocupações no centro. A gente teve um convívio maior até ali no Peruche, na Casa de Cultura Marcelo Leme, né, cara? Antes mesmo de ter esse nome e tudo mais. E a gente está fazendo esse trabalho, cara. Então te ouvir tem a ver com esse objetivo mesmo da gente criar, né, esse acervo mesmo de memórias das pessoas que estão lutando aí há algumas décadas pela cultura, né, política na cidade. E aí, Sergião, uma coisa que você falou no início, né, das vivências e coletividades, cara, você citou o futebol e você foi jogador, né, mano? Isso é uma passagem que nem todo mundo sabe, né? Cara, como que foi o seu início no futebol? Foi aqui na Zona Norte, em São Paulo? Se foi nos campos de várzea ou você teve em algum clube, né? O Vandinho citou tudo que acontecia ali no campo do Lausanne, não só com relação ao esporte, mas também o espaço como que era ocupado pelos bailes ali nos anos 80, né, cara? Comecinho dos anos 80. E diz um pouquinho desse primeiro momento e dessa experiência de vida e coletividade no futebol, cara. Eu acho que é super importante, sim, quando se fala de coletividade. E futebol, no caso aí, primeiro que você já vê, né, hoje há muito tempo, a criança, principalmente, ainda vem aquela parte do machismo, né, o homem, o menino e tal, toma uma bolinha de presente, o cara quer costurar, mas aí o pai já dá uma bola e vai pro futebol. Mas eu já vinha, né, minha família mesmo, meus tios aí foram, né, tem o primo que jogou na Ferroviária de Araraquara,
E, e é por aí afora. Então, assim, eu já venho com uma tendência, mesmo que dentro da minha família, o pessoal, né, além que dos meus tios, que um ou outro deu sorte aí no futebol, que é isso mesmo, para além das técnicas, que antigamente era bem mais difícil, né? Hoje em dia, até, até qualquer pessoa que acha que tem um bom empresário, ele acaba virando um jogador. Isso é fato. Mas eu com meus, sei lá, 12 anos, um pouco antes, quando eu perdi meu pai, eu ganhei um violão, né? Eu tinha um tio meu que era professor de música, Otto de Souza, irmão da minha mãe. Como eu tenho meu avô, tá? Meu avô, o pai da minha mãe, ele era seu Samuel, né? Axé pra nós. Mas ele era um maestro de uma orquestra lá de Araraquara, você nunca tinha ido pra. Então ele era um autodidata, essas coisas todas aqui. Acho que já é uma coisa que vem, né? Cada pessoa já talvez tenha um pouco de um caminho traçado aí na sua vida. E aí eu ganhei um violão do meu tio, que né, todo dia lá, aquele saco cheio de ficar ouvindo tim-tim-tim, tum-tum-tum, fu-fu-fu, fá-fá-fá. Ele me deu um violão achando que eu ia seguir, pelo menos um trajeto, como ele seguiu o pai dele, né? No caso, o meu avô. E aí passou, acho que uma semana, eu peguei e troquei o violão lá, meti um louco, troquei por um par de chuteira e achei que eu queria fazer aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, que era isso. Troquei por um par de chuteira, por debaixo do braço, fui fazer um teste na Portuguesa do Esporte, porque eu com 9 anos de idade eu já tava jogando uma bolinha aí, no meio de uns marmanjinhos já. Que ano era isso? Ah, mano, aí negócio de idade é meio zica. Eu tava com 12 anos, 13 anos, caralho. E aí andava no meio dos boleiros, né? E aprendi, me aperfeiçoei jogando com o meio dos mais velhos. E eram os boleiros que tinha, né? Porque antigamente boleiro não é cara que faz confecção de bolo, essas porra não. Era quem brincava com futebol, vivia a arte do futebol. Então eu vim nessa década de 70, aí já falando pra você mais ou menos, do pontual. Então assim. Você não quer falar a idade, mas você viu o Pelé Não, jogar? eu tenho 66. Você viu o Pelé jogar? Eu vi o Pelé jogar, vi um cara melhor que ele jogar, na minha opinião, que era o próprio Garrincha, vi o Didi, eu vi uma safra de boleiro, irmão. Então assim, a minha escola, meu espelho contra o futebol não é essa porcaria que tá hoje aí, que eu acho que em termos de futebol já tinha que destituir todos esses caras de CBF, sei lá do que. Primeiro é tirar o dinheiro que eles roubou do futebol, né? Ah, quer ficar com uma mansão? Tá bom, ficar com uma é melhor do que 10. Mas tomar as 8, deixar ele com uma, tá bom, você não vai precisar. Fica com uma, só tá, o resto você confisca e distribui o dinheiro pro futebol feminino, né? Porque o masculino tá uma porcaria, um monte de marmanjo ganhando um monte de dinheiro e as manas que tá jogando, correndo, se esforçando, depois de 40 anos, né, proibida de se manifestar numa coisa que qualquer ser humano pode buscar essa possibilidade. Eu acho que é uma coisa natural. E o Brasil é muito louco, mano. Aí já mudando um pouco, mas voltando. O Brasil é muito louco porque é o seguinte, mano, aqui o que plantou nasce, né? Aí você tem o melhor atleta, queira ou não queira, o Brasil produz. No futebol sempre produziu, sempre os melhores do mundo. É que é isso, é muito dinheiro, é uma valorização que é desnecessária. Talvez se reduzisse a metade da verba que os caras ganham e passasse um pouco mais dessa verba. Inclusive é um projeto que eu vou lançar logo menos aí, que tem que pegar pelo menos 40% do salário dos marmanjos, que ganha muito, e passar pro futebol feminino, porque as minas já passou da hora, tá ligado? Então assim, aqui no Brasil você tem futebol feminino, onde tem as melhores jogadoras do Brasil, né? Do Brasil. Mas são as melhores do mundo quando se fala de Brasil. Futebol brasileiro, queira ou não queira, mano, é o único futebol que produz vários melhores do mundo. Não tô falando de Pelé, porque passagem do Pelé é aquela lá, né? Aquele rótulo mesmo de verdade. E aí no outro ponto eu trabalhei com a Sandra, mano. Trabalhei com a Sandra lá quando ela estava como deputada estadual lá em Santos. E a gente já vem traçando um pouco aí. Mas eu, desde cedo, mano, sempre tive essa opção, né? Aí passei aí por uns clubes
Mas isso com 9, 10 anos de idade, eu já estava jogando Flor de Espanha. E aí fui levado para Portuguesa através de um massagista amigo nosso lá, o Bigode. E aí tinha o seu Godê. Era isso daí. Fui pro Nacional da Água Branca. Aí Portuguesa de Esporte. Aí dali eu falei, puta que pariu. Acho que é por aí, mano. E aí fui fazer. Qual posição que você jogava? Irmão, quem joga não tem posição, mano. Conversa por aí, mano. Na necessidade de você ver a vitória, eu, por exemplo, hoje eu vejo aí, abençoada seja ela também, eu vejo a Formiga, mano, que eu com certeza convocaria ela, porque ela ia estar jogando e correndo mais do que pelo menos metade do time que foi pra Copa aí, as meninas mais jovens que não aguenta correr metade do que as meninas correm. E joga também, né? Então, assim, é um pecado o futebol feminino ser ainda conduzido pelo machismo, né? Eu falo isso daí porque eu procuro investir, né? Nas meninas aí. Investir que eu falo no sentido de, se precisar, a gente procura fazer indicativos, tá ligado? Não que eu me envolvo mais, porque futebol pra mim, não, acho que não curto mais futebol. Pelo menos masculino, né? Pô, Sergião, e interessante, né, você trazer essa memória, né, do futebol, e isso me instiga a fazer uma pergunta aí que eu sempre quis te perguntar, cara. Né? Não é à toa que eu tô puxando aí, né, esse rolê do futebol na sua vida, mano. Uma curiosidade, cara. É no futebol que você inicia, né, a vida política mesmo, no sentido de encontrar aí nessa experiência, né, as grandes contradições sociais e políticas que, que te fizeram ser quem você é hoje, né, no seu rolê político. Tava aí, cara? Foi nesse momento? Eu acho que não, mano. De verdade, acho que é um aprendizado que eu venho desde cedo, né? Eu tinha meu irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, né? Vladimir, que não tá nesse plano com a gente, mas é isso. E é isso, eu com 10 anos de idade, ele com 20, na época de ditadura, ele já me ensinava tudo, tá ligado, mano? Então, assim, você é um cara que viveu a ditadura aqui no Brasil, né? Negro, descendente de escravos mesmo, que meus avós. Mas ao mesmo tempo, mano, era um cara que com 20 anos ele já colecionava a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele era um cara envolvido nesses rolês, né? Já buscando esse entendimento, né, do extermínio da população negra desde... Então, assim, eu com 10 anos já pesquisava, já tentava me entender o que queria dizer Ku Klux Klan, né? Que era essa porra do extermínio que tinha lá na gringa lá. E sem contar outras paradas, né? Da África, que meu irmão já vinha com esse entendimento dentro da possibilidade dele, era um cara que ímpar, né? E a gente vem dessa escola, então assim, a gente já vem buscando esse entendimento do porquê que a gente já passa e sofre no dia a dia, mano, desde sempre, desde criança. E hoje em dia, já voltando um pouco no lance do futebol, ele já me deixava preocupado, mano, dessa diferença, né, mano, de como viver em sociedade se você tem né, essa desproporção aí enorme. E aí ainda peguei uma época da hora, de 77, quando, né, eu passei, né, por aqueles lados do terrão. Você tinha lá, né? Você tinha Tobias, você tinha a Democracia Corintiana, né? E dali eu achava que era interessante você começar a entender o que é o futebol, qual o caminho que o futebol estava tomando. Então, porra, CBD, né? Não era CBF, que mudou o nome, mas alguns ladrão continuam meio xaropeta mesmo. E é isso, o futebol brasileiro, por mais que seja, pra mim, o melhor futebol que tenha pelo universo,
mas ao mesmo tempo ele foi desconfigurado, ele foi tomando outro rumo. Você chegou a vivenciar contradições assim gritantes nesse momento que você jogava e, né, os jogadores iam se encontrando e os times iam formando seus pares ali? Chegou a encontrar alguns nomes assim? Mano, você tem aí uma galera pesada, né, que sempre trabalhou nesse sentido. Você vai pegar até hoje aí o Super Zé, né, Zé Maria, que é um mano que numa época difícil, né? E aí voltando no futebol, aí essas paradas que rola aí, lembrando do lá de trás, né? Você vai pegar o Fluminense, por exemplo, que como Palestra Itália, essas coisas mais estranhas aí que tem, dessa espécie em extinção, que são os humanos. Você tinha o Rio de Janeiro, que a torcida do Fluminense chamava de pó de arroz, porque você pegava o preto, passava um pó de arroz para ele poder se passar por branco, mas aí, né, é uns bagulho meio bizarro, mas tinha e teve, né, isso em vários setores. Aí você tinha o próprio Grande Otelo, né, eu era criança, mas a gente tem uma memória quase boa ainda, né? E aí faz com que você comece a relembrar alguns episódios, algumas passagens, né? Você pega o Palestra Itália, que o preto não podia, né, acessar as suas entradas, seu clube, inclusive com pessoas negras depois ao longo do tempo que fizeram história dentro do clube e depois com o tempo também foram proibidos de entrar no clube. Isso é uma coisa meio bizarra, né? Como é que você ajuda? Falando de Luiz Pereira, tive o prazer de conhecer ele na Força Sindical lá, né? E depois ele, como diretor daqui da Força Sindical, ele foi para a Espanha, né? Comandar a direção do Atlético de Madrid. Estou falando nesse nível porque é desse nível que a gente vem. Eu também fiz um corre básico ali na Força Sindical, né? Com o Paulinho lá e tal. Mas não com o Paulinho especificamente, porque eu era um pouco mais parceiro do Valdir e focado no futebol mesmo, né? Força Atlético Clube, que revelou alguns jogadores aí. E eu não curto mais o futebol há muito tempo. Muito tempo, não. Virou uma máfia terrível. Tem um outro episódio, né, que um jogador que tenta enfrentar essa máfia à sua maneira e na sua época, né, que foi o Afonsinho, cara. Tem aquele filme O Passe Livre, né? Afonsinho. Conta dessa... médico, né? Então, e é muito louco. Ele era um médico que subiu o morro e ia jogar na várzea. Exatamente. Com a rapaziada. E você já me contou uma experiência de uma contradição ao contrário, né? Do mano que chegava de helicóptero. Sim. Pá. Sim. Conta um pouquinho nesse sentido aí dessas contradições, né? Que vão formando esse futebol que hoje, infelizmente, vingou pros tubarão, né, cara? Sim, continua vingando, né? Eu acho que é importante, sim, essas passagens aí, porque aí você vê, né? Pô, falar de futebol você tem várias paradas. O Garrincha, os caras queriam não dar oportunidade porque ele tinha a perna torta, sabe? O outro não podia jogar. O Tostão, quase queimaram o Tostão porque ele era baixinho, não tinha estrutura. E são os de Seu Lopes, não foi pra Copa, mas era, na minha opinião, jogava bem mais, né, em termos de futebol. E o futebol é desse jeito, mano. Uns agrada poucos e poucos agrada um, né? E aí a gente fica naquele mato sem cachorro, mas o cachorro tá sempre no mato, porque é uma fase meio complicada e sempre vai estar discordância, né? O cara é homossexual, mas aí ele é jogador de futebol, é discriminado, aí o outro não sei o quê. Então, assim, a gente precisa dar oportunidade para quem de fato está iniciando, né? Eu lembro que você tinha a várzeas, né? Então, os campos de várzea sempre revelou os melhores jogadores, as melhores jogadoras atuais. Eu falo assim em termos de não a escolinha de futebol, porque a escolinha de futebol, que é essa coisa que está na atualidade, os clubes,
a maioria tem, mas quem que tá na escola de futebol dos clubes? O filho do diretor, não sei o que e tal. E a galera de fora, mano, que é periférica, que vem aqui desprovido de um monte de situação, ela só se tiver um padrinho, sabe aquele padrinho que é padrinho, madrinha, mãe, pai e tal, e explorador também, porque leva lá pra dentro do clube e vira empresário, só assim que muitas vezes vingam. Da hora, hein, Sergião? Então, É. cara, vamos pensar um pouquinho, né, esse momento da sua transição do futebol para esse, né, para essa outra caminhada da vida que vem em seguida ao futebol. Qual que é ela e como que isso se deu? Foi pelas lesões, cara? Você passou um momento ali né, de espera para recuperação? Conta aí pra gente. Na realidade, primeiro é assim, a partir do momento que você tem né, uma lesão um pouco mais grave, no caso é uma articulação do joelho, você já começa a pensar em se recuperar da cirurgia. Agora, você vai voltar a jogar, aí é um outro momento que me fez eu refletir se teria necessidade de eu me agravar. Porque mesmo retornando um pouco, não, óbvio, nem pensar no nível, mas aí pelo fator de ser um pouco mais habilidoso do que um monte de perna de pau que tem por aí até hoje, e era muita pancada, de novo, eu falei, porra, mano, se me fodi, agora eu vou ficar tomando pancada dos amigos, né? Mas num lado mais amador. E aí a gente foi pra prefeitura, montou e para fazer esse desagravo, né? Já chegando na prefeitura, uma das primeiras coisas que a gente foi fazer foi montar o sindicato. Sindicato dos Mas aí você presta concurso e vai trabalhar na prefeitura na de Santos. prefeitura de São Paulo. São Paulo, mano. Que gestão assim, que era na época? Puta, mano, gestão já no quadro, mano. Você é doido. Prefeito, né? Acho que foi isso, mano, já no quadro. E eu lembro que já foi uma treta porque a gente ia ter um aumento e ele resolveu fundar a Guarda Civil Metropolitana. Foi uma briga da porra, mas tá tudo certo. E assim, eu sempre fui nesse rolê mesmo, saca? De fazer os movimentos, vamos fundar uma associação, coletividade. E aí hoje em dia, na atualidade, a gente fica meio assim, porque primeiro que o pessoal não tem noção que é coletividade, né, mano? E pra você ter um coletivo, você parte de um indivíduo. E aí você faz um agrupamento de indivíduos, você monta uma associação, monta um time de futebol, você monta uma organização. Que área você foi na prefeitura? Habitação? Qual que era? Mano, eu trabalhei sempre na área burocrática, né, meu? Aquele negócio de você achar que você estudava muito. Eu não estudava porra nenhuma, mas eu sempre gostei de ler algumas coisas. Eu trabalhei em alguns, né, sei lá, Folha da Manhã, que era agregada à Folha de São Paulo, Diário Popular, essas coisas e tal. Então, assim, lá de trás, na época do grande jornalismo, né, que você tinha o Pasquim, você tinha Vladimir Zog, então eu tô falando de jornalismo mesmo, que era a perseguição da ditadura, né, irmão? Então, hoje, ó, que louco, eu vou fazer só essa transição porque é muito louco esse ponto, porque hoje a gente tem um programa no tal de YouTube, eu não conheço o YouTube, nem sei de onde que ele veio, mas aí tem um canal, né, com a Thalita Cabral, uma mana, firmeza também. Tá na minha associação lá, Paloma Cultural, Black Vocal. É o programa Escurecendo as Ideias? Exatamente, mano, exatamente. Então, ao longo do tempo, aí a gente foi buscando algumas possibilidades, que era de fazer o diferencial, saca? Daquele jornal, dessa mídia engessada, né? Que tem que ser bem constitucional, se não for, se é preso, se é por aí afora. E aí, conversando com a Mano, eu falei, mano, a gente tem que fazer uma coisa diferente pra minimizar esse combate ao racismo que tá foda pra caralho. E é tudo muito claro, tudo transparente, tudo que é branco é bom, tudo que é escuro não presta, a escuridão dá medo. E se faz necessário escurecer as ideias mesmo. Então, assim, e no molde
falei pra Thalita, mano, bora fazer esse rolê. Porque o fórum do reggae, irmão, a gente faz parte do reggae também. Aí já mudando totalmente do futebol pro reggae. Mas aí entra a Mas política. tudo isso começa ali nesse momento que você acaba encontrando, né, uma atuação profissional já dentro de um órgão do Estado mesmo, da Exatamente. prefeitura da cidade de Exatamente. São Paulo. Exatamente. Mas desse né, lugar burocrático, você vai se conectando aos movimentos da cidade e isso que que cria essa ação mesmo sua, tanto nos movimentos sociais de moradia quanto com os Sim. movimentos culturais, cara? Sim, sim. Plenamente isso daí. Porque, porra, ao longo do tempo, mano, você tem vários problemas aí de obstáculos. E a gente tem alguns amigos, né, ao longo do tempo. E teve uma situação aí de um brother que, né, acabou perdendo a esposa, né, e acabou ficando com 3 filhos pequenos. E a gente trabalhando junto já. Eu peguei conversando com ele, eu falei, mano, e aí? Ele falou, mano, tô embaixo do baixo. E aí eu falei pra ele, mano, é isso, vamos pra cima e tal. E aí ele começou a endoidar, né, meu? Endoidar, deixando as crianças um pouco mais soltas, mas tudo criança pequena. E aí a gente deu uma pressão nele, ele foi morar na boleia do caminhão, com as crianças. Oh, como é que um parceiro trabalha com você, no funcionário público? Aí eu falei, mano, vamos trocar essas ideias aí. E na ocasião, conversando com ele, eu falei, meu, fica ali em casa ali, não é? Tem 2 quartos, 2 cômodos lá. E até a hora que você. Mas é aquilo, né, mano? Ele tava no aluguel nesse momento. Mano, ele tava no aluguel na hora da passagem da esposa, ó, e depois não aguenta, né, irmão? Não aguenta, com 3 filhos, ele bateu as crianças e foi morar na boleia do caminhão mesmo, né? Hoje em dia você tem um monte de gente que tá morando na rua, com família, com criança, com cachorro, passarinho. Então não mudou muito, só que aquela reflexão, aquele momento lá, aquela passagem, fez com que eu começasse me aprofundar na necessidade de fazer um trabalho onde as pessoas poderiam ter seu espaço, para além do aluguel, né? Especulação imobiliária sempre teve, sempre vai ter e sempre terá. Inclusive por parceiros nossos que fazem um trabalho de ocupação na cidade de São Paulo e fora da cidade, né? Inclusive tá aí um debate meio complicado até esse ano, depois de muito tempo, ele voltou à tona. CPI não sei do que, CPI não sei da onde, viu? Mas voltando aí no Sem Terras, né? E aí lá atrás, nesse rolê, me fez eu me ingressar mesmo com o pessoal do movimento de moradia. Então assim, parceirão, GG, né? GG, referência, Nelson Tchê. E daí para alguns, né? Para alguns, porque tem uns aí que tá na luta há muito tempo, né? Da moradia. Mas eu não. Nessa época o MDF, né, o Movimento de Defesa das Favelas e tal, ele tava forte na Zona Leste, né? A Zona Leste, no meu ver, é um dos territórios que faz uma luta, né? Faz uma luta aí em prol da moradia mesmo. E se faz necessário, né? Fazer essa luta. Agora, a gente não pode ficar exposto, né, cara? Porque eu vejo aí a luta pela moradia, principalmente, é muita exposição da nossa mesmo, né, cara? Porque do nada, começa a incomodar, os caras dão uma baixa e já era. Não tem problema nenhum pra eles. Agora, pra nós, cara, a gente precisa ficar antenado, porque do nada, você virou à esquerda ou virou à direita, você pode tombar, né? Dependendo do personagem que vem pela frente. E a gente não tá mais nessa, mano. De verdade. Às vezes que a gente precisa melhorar esse relacionamento que a gente tem do lado A e do lado B, mano.
Que o lado C não tá nem sabendo que existe o A e o B. E a gente precisa cobrar com inteligência um pouco mais o presencial dessa galera que fica falando demais, tá ligado, mano? Tem não uma maioria, mas uma boa parte que fala demais, mano. Fala demais e na ação prática é meio complicado. E aí dá de frente com a gente, meu. Aí sem medo de ser feliz. E aí o pessoal mais jovem hein, que fala que, não, eu também sou da luta, né? Parece, né, lutador de boxe, né? Mas na real, mano, tem muito coisas pela frente. E eles não têm mais paciência, mano. Você imagina nós que tá velho, mano. Você pega um moleque aí de, sei lá, as meninas aí mesmo, se tiver 20 anos ou um pouco mais, 22, 23. E, porra, da luta, mas que tipo de luta, mano? Que tipo de luta? Você não vê eles naquele percurso que a gente faz, né? Ou já fizemos também, que é das ocupações de verdade, saber de fato onde você tá pondo sua mão, onde você pisou, pra você ter uma consistência melhor dos rolês que a gente faz. E aí a gente vai andando, cara. Eu acho que é interessante a gente ter essa consciência que essa galera também, ela tá se esforçando, né? Pra fazer alguma coisa. Total, cara. A galera parece que não tem o que fazer, Joe. Demorou, Serjão. Como essa entrevista, né, traz um panorama aí da sua vida, não quero, né, que você faça uma análise dos movimentos sociais e muito menos daqueles, né, de moradia que você esteve, né, conectado em um momento e que mesmo você esteja agora. Mas dá um salve pra gente aí, quais são os movimentos, né, que foram importantes pra você e onde você, né, trocou experiências de luta aí na cidade, né, movimentos de moradia, cara. Porque aí a gente passa por eles e cai naquele que é eu diria, o principal tema hoje, a gente falar sobre as casas de cultura e essa luta que você tá de cabeça. A gente tá aqui hoje na Casa de Cultura Hip Hop Jaçanã, né, que hoje tem um nome de referência, né, na própria casa, e você tem a Biblioteca Sérgio La Paloma aqui. Mas fala dos movimentos sociais, e aí se você quiser, você já entra, né, como desses movimentos sociais, você foca no rolê cultural de luta na cidade, e para garantir, né, essa coisa maravilhosa que está aqui, que são esses espaços culturais, como a Casa de Cultura Hip Hop Jaçanã, mano. Pô, meu, ó, falar pra você de verdade, eu acho que é super importante você ter esses espaços na cidade. E é isso, mano. A gente vem através da luta dos movimentos sociais aí, né? E tem vários segmentos, para além da moradia, que eu acho que é um basicão, né? Você tem uma moradia, você tendo saúde, e aí o restante você vai produzindo, vai avançando. Mano, eu acho que é isso. Chegou um momento que, como eu falo, sempre é um momento. Então não tem como você ficar extasiado, virar estátua, ficar ali germinando uma coisa que talvez você precise andar. E quando se fala de movimento, é movimentar. Eu achei interessante a gente dar uma ampliada nesse leque, né? De não ficar somente ali no movimento de moradia, ocupando prédio e não sei o que lá. Isso daí é desgastante, porque você vai encontrando outras pessoas. E como a gente não é igual a ninguém, né? Somos pessoas diferentes, você acaba buscando uma melhor condições para que você execute aquilo que você acha que é interessante e numa contribuição mais ampla, mano. E aí eu achei que é isso, a gente tinha que, para além dos movimentos, né, movimentos de criança e adolescente, eu tenho um projeto na Câmara Municipal lá que tá na gaveta de um vereador aí, chato pra caralho, mas é meu brother, mas entre aspas, o cara que se trombar também a gente troca ideia. Que é Arte pra Melhor Idade, que é um intergeracional, né? Você tem um pessoal mais novo, que era o Tainan, teve Casa Amarela lá na Consolação, deve estar na Gringa, a outra mana que vinha com a gente lá, corria junto com ele.
ela acabou partindo desse plano aqui. Então, assim, a gente vem buscando outras alternativas. Uma das alternativas era voltado para a cultura, né? Então, assim, você tem alguns espaços ocupados na cidade, alguns prédios, sei lá e tal. E a gente... Mas foi dentro das ocupações e da mística que os movimentos, né, criaram com as ações culturais que isso foi ganhando força mesmo na sua atuação? Cara, não só na minha, né, meu? A gente tem uma galera que produz teatro, música, dança, essas coisas todas. São Eu pessoas... mesmo produzi muito no audiovisual, né, me interessando por esse espaço dentro dos movimentos sociais e de moradia especialmente, cara. Exatamente. Pô, é uma trajetória, né, mano? Que a gente acaba se envolvendo aí. Eu não tenho muito ambição de ficar com o nome muito rotulado, não. É que a galera quer cheio de pai. Pra mim tá tudo certo. Aqui na Casa Cultural Hip Hop de Jaçanã, a gente tem um cursinho, né? Cursinho popular. E aí dentro desses 100 cursinhos que temos no Brasil aí, fui agraciado com uma galera daqui mais jovem, já colocando, né, o nome do cursinho. Antigamente era cursinho Negrali. Como a Negrali é outro rolê, né? Os caras resolveram fazer essa substituição. Até porque a Negrali é Negrali, irmão. Negrali é diferente, né? Não é a turma do gueto que nós tá falando. Nós tá falando de Negrali. E aí, pelo fato dela não poder estar mais presente aqui no território, porque vive na gringa, outro rolê, o pessoal me convidou e tá aí o cursinho, o núcleo daqui do Jaçanã, que leva o meu nome, Sérgio. E o La Paloma é por causa da marca que a gente tem, a Associação La Paloma Cultural. Eu tô agora... Quanto tempo tem essa associação já? Porra, mano, quanto tempo tem a associação? Cara, por baixo, a gente deve ter aí uns 20 e poucos anos, mano. Uns 25, 26 anos. Mas é isso. E para além disso, aconteceu vários fatores, né? A Jaya acabou partindo, aí ficou essa laguna, esse vácuo no rolê, aí teve que dar uma segurada. A Sônia, uma mulher guerreira, né, da associação do MNU, é uma das parceiras, setorial mulher, e teve comigo também. Agora a gente deu uma cortada na relação, porque ela é chata pra caralho, e aí dois chatos vira chato ao quadrado, e não precisa ser muito quadrado, porque pode ser redondo, então pra mim tá de boa. Não vai deixar de ser minha amiga. Ela lá, nós cá, a hora que se trombar, o bololô geral, tá tudo certo. E aí, a gente tem sim esse rolê de uma associação ao longo de seus 29 anos. A gente deu uma segurada agora recentemente por causa desse lance da passagem da Jaya. Mas a gente fortaleceu a luta pela cultura na cidade de São Paulo, através do MCP, Movimento de Cultura das Periferias, que lá para trás, 2012 para trás, a gente vem numa necessidade, né, de fazer uma junção entre vários setores da cultura, né? Você tem aí samba, reggae, piriri, pororó, é cultura. Vocês estiveram dentro de toda a discussão que formaram as leis de fomento, Sim. desses gêneros e tudo mais, né? Sim. Você acha que vingou, assim, tá... Não sei se vingou, né, é a palavra, dizer se a parada vingou, mas as leis que estão, né, tão vigentes e tudo mais, como que isso muda o cenário cultural da cidade, né? Nós estamos aqui dentro de uma plataforma hoje, né, ambulante de produção audiovisual com fomento à cultura da periferia, né? Sim. Nós somos fruto dessa luta toda Sim. que tá acontecendo nas 2 últimas décadas, né, cara? Sim. E você teve lá, né? Não só semeando, mas preparando o terreno. E como que tá hoje, Sergião, esse rolê? Assim, você que passou por essa experiência junto com outros grupos na cidade, qual que é um ponto de vista aí?
Meu, é como a gente tenta buscar e se consolidar de fato, justamente nesse ponto, né, mano? Quem faz a cultura? São os fazedores de cultura, mano. Então, assim, se a gente tem um, uma estrutura dentro do governo ou do desgoverno que seja, para mim é mais desgoverno do que governo, que, que vem no desmonte, né, na cidade, em todos os sentidos que vocês possam imaginar, e a cultura não é por menos. E através dessa luta, essa persistência, resistência, é, esse movimento de cultura das periferias, a gente, né, tem aí sim um, um edital, você tem uma descentralização da verba pública, tá ligado? Porque se a verba pública ela não pode ficar, né, ostentada por um órgão público, ela tem que ser pulverizada da necessidade de distribuição de renda. Eu penso assim, e é por isso que eu bato que precisa escurecer as ideias mesmo, porque é muita omissão, você não tem acesso àquela informação que você precisa para poder minimizar o caminho, né? Deixar ele mais suave. E a gente vem, mano, ocupando secretaria, agora nem tanto, mas porque, né, aquele detalhe, né? A zona de conforto muitas vezes deixa mais confortável quem nunca foi pra luta. Porque a luta é cotidiana, constante, mano. Até a hora que você consiga um objetivo e depois você consegue dar uma pulverizada no rolê para poder contemplar, né, outras ações, mesmo que não seja no mesmo segmento. Que quando você pega aí, né, por exemplo, voltando agora nesse lance da cultura, casas de cultura na cidade de São Paulo, né, você tem aí, a gente ajudou lá atrás, em 2016, escrever o Plano Municipal de Cultura. Então assim, a gente já vem batendo aí nos atuais desgovernos ao longo do tempo, porque o desmonte está aí nítido, né? Educação, cultura, saúde, piriri, pororó, porará. Mas vamos falar de cultura. Você tem um plano que não foi executado, já está aí para 10 anos, e aí me entra, né, esses secretários que são, não vou falar pau mandado porque não é uma palavra legal, mas já vem nesse bojo aí e acaba nos atrapalhando, querendo cortar aquilo que ele nem sabe, querendo privatizar uma coisa que é só prejudicial para nós que faz cultura. E aí, através do MCP, a gente descentralizou uma verba que ficava na mão da Secretaria de Cultura. Isso para nós é um avanço, sabe por quê? Porque você vai minimizar a burocracia, mano, e aí entrar como prêmio. Então, para nós, da luta de cultura, foi um avanço. É 1.700.000, mesmo que ela desviou 700 mil, mas 1 milhão a gente conseguiu contemplar as 32 ocupações. E é isso, não pode ter esse tampão com peneiras, tá ligado? Porque se a gente recebe esse 1.700.000, você contempla outras coletividades, né? Isso é fato. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente vem buscando, sim, 3% e dentro desse 1.700.000, isso é 1% do montante que pode ser ampliado. Que queira ou não queira, a gente continua numa luta, a gente continua buscando descentralização do dinheiro público, a gente continua buscando políticas públicas de verdade para que a comunidade, as periferias tenham acesso a essa verba pública com menos burocracia, irmão, saca? Porque a burocracia ela só nos impede de trabalhar, é aquilo que a gente já faz ao longo do tempo, né? Não falando lá para Loma Cultural, associação, 29 anos é 29 anos, não é esse um ano, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos que a Aline, vamos falar o nome, né? A nossa secretária atual aí, com esse tempo todo dentro da secretaria, não vou falar a vida dela porque eu não conheço, mas assim, a vida pública dela, pra mim, a partir desse momento que ela assumindo como secretária, e é isso, nada pessoal, mas também Capitão do Mato, essas coisas aí pra mim não tá dizendo muita coisa não, saca? Eu acho que as ações, as atitudes do caráter
muitas vezes muitas vezes não, eu tenho certeza que ele ultrapassa a parte do financeiro, que o mundo já é essa porra desse capitalismo aí terrível, e como é que você vai se adequar a um capitalismo se você não tem grana, se você não tem porra nenhuma, né? E aí a gente precisa dessa mudada. A gente tem aí essas 20 casas de cultura na cidade de São Paulo, que na Zona Norte nós temos 4. E como que tá a organização, né, e coordenação dessas casas de cultura, cara? Como que vocês estão fazendo para se manter e, né, essa relação com a própria prefeitura, mas também com a comunidade, né, na gestão desses espaços? É uma gestão autônoma ou ela está sendo em parceria? Em parceria com a prefeitura, né? É difícil chamar a prefeitura de parceiro, mas acho que é isso. Talvez não precisa ser tão parceiro, mas a verba pública chegando em nós já tá bom, né? A grande parceria seria com a verba. Mano, de verdade, já reduz a metade da fala, porque casas de cultura, a maioria é equipamento público, né? Equipamento público. Ocupação, no caso que não é aqui, e essas 32 ocupações que nós temos na cidade de São Paulo produzindo cultura, a gente tem. Primeiro é independente, né? Que é uma ocupação que o desgoverno lá abandonou, e aí ao longo do tempo, através dos movimentos, a gente tem um bloco de ocupações dentro desse movimento de cultura das periferias. E aí, mano, é independente mesmo, saca? Esse rolê aqui, Casa Cultural Hip Hop Jaçanã, ele é independente, a gente busca, assim, políticas públicas através do MCP para que a gente consiga manter esse espaço funcionando, né? Funcionando de que maneira? Sem verba pública, né? Na raça, né? Buscando possibilidades de parceria. A gente tem... a maioria das pessoas essa maioria você pode contar no dedo, né? Porque é tipo você frequentar o parlamento 10 horas da manhã, sendo que você tem que trabalhar para poder sobreviver, manter sua família. Então é mais ou menos isso. A gente tem alguns corpos presentes nesse espaço, como nos outros espaços, né? Porque queira ou não queira, os espaços eles funcionam, são ocupações independentes. Então a partir do momento que a gente ocupou, a gente tem sim uma ideologia que as ocupações ela tem que fazer para além do que ela foi abandonada. Então aqui era um telecentro, vamos falar especificamente aqui da Casa Cultural Hip Hop Jaçanã, que lá atrás ela era um telecentro. Aí não é interessante para o governo ou desgoverno manter esses espaços funcionando, no qual você vai dar um pouco mais de propriedade para a comunidade. Você vai preparar ela por aquilo que talvez ele se arrependeu. Pô, como é que eu vou dar formação para quebrada se a quebrada depois pode votar contra mim? Que é esse lixo que eles pensam. Não vejo diferente. E aí a gente vem com essas 20 casas de cultura na cidade de São Paulo. A gente criou um outro movimento, né? A gente está sempre em movimento, apesar que agora a perua não está andando, mas está em movimento mentalmente. Para mim está de boa, suave. Esquece a proposta. Mas a gente, dentro dessas 20 ocupações, casas de cultura, a gente aqui, por incrível que pareça, mesmo sendo uma ocupação independente, a gente consegue apoiar essas outras casas de cultura que tem sim esse vínculo com a própria secretaria, né, irmão? E é muito louco esse rolê, porque a secretaria abandona o rolê, né? O governo ou o desgoverno abandona o rolê, a gente ocupa, dá vida, traz o funcionamento para quebrar a comunidade, e depois a prefeitura parece que fica incomodada. Nossa, mas a gente tá bonito, né? A gente tem uma aproximação aqui, a gente não tem parceria. Tem a aproximação do PIA, né? Que é um projeto do governo, do desgoverno, que estava sendo executado e a gente vai retomar aqui. O Brum acabou sofrendo aí uma cirurgia,
mas logo menos ele retorna com nós e acho que provavelmente vem outros professores para ministrar o curso aqui. Pô, vamos falar um pouquinho, né, cara, do que tá acontecendo aqui na Casa de Cultura Hip Hop do Jaçanã, cara. Fala sobre a programação e como que tá sendo também a vivência na casa, né? A gente tá aqui numa quinta-feira, à tarde, chegamos de manhã, já tinha um pessoal aí, né, vocês cuidando do espaço e tal, preparando ali o acervo de livros e tal. Muita coisa acontecendo, mano. Fala um pouco sobre isso aí. Sim, sim. Então, a Casa Cultural Hip Hop Jaçanã, a gente tem aqui alguns coletivos que fazem a gestão do espaço, né? E é isso. A maioria, a gente tem alguns pontos mais específicos, né? De atividades aqui na casa. Por exemplo, você tem um cursinho popular, né? Núcleo aqui do Jaçanã, núcleo Sérgio La Paloma. Várias pessoas foram para a universidade já graças a esse espaço, né, de estudo. Sim, eu acho que é bacana e é o propósito também, né, cara? É o propósito de você ter um cursinho, é preparar dentro da disponibilidade dos professores também, que é um trampo voluntário, né? O pessoal não recebe para poder ministrar essas aulas aí. Então é isso. O cursinho é um dos carros-chefe do espaço, acho que é bacana. Ele funciona das 19 às 22 horas aqui no espaço. De segunda você tem online, terça, quarta, quinta no presencial. Sexta-feira aquele sextou. E é isso. Aí você tem uma biblioteca comunitária, né? Que leva o nome do Milton Barbosa, fundador do Movimento Negro aqui no Brasil, parceiro, esteve aqui com a gente. E o filho dele, a Kim, também está aí com a gente também. E a gente sempre vai fortalecendo a biblioteca comunitária que leva o nome do Milton Barbosa. A gente tem capoeira, né? Professor Jesse, tem uma yoga com o Gustavo. Você tem uma exposição de quadros aí um pouco mais interna. Você tem o sarau da casa, você tem um cine livre, você tem algumas atividades que a gente procura trazer para quebrada. A casa funciona na raça mesmo, de verdade, de quem de fato faz a luta, né? Apesar que tem uma galera que pensa que é a luta do jeito deles, mas cada um luta do seu jeito, né? Você não pode exigir um armamento para quem está acostumado com rosa, né? Acho que é legal. Então a gente precisa preparar essa galera do mesmo jeito que a gente prepara um jovem para a universidade. Acho que a gente precisa passar um pouco daquilo da nossa caminhada e saber de fato quem que de fato consegue aproveitar, né, um pouco ou não, sei lá. A gente está num país quase democrático, como sempre, então nem sempre a sua voz vai ser respeitada, mas eu acho que o seu legado ele tem que ser construído através das suas ações, mano. Então, ao longo dos anos aí, das lutas, e aí você voltando naquele rolê, eu sou do 24/4/57, você como tem uma memória quase boa, não sei se é matemático, nem químico, nem físico, mas é 66 anos. Então, eu não tenho nem dificuldade com idade, sabe por quê, mano? Porque eu vivo o meu dia a dia, eu não tenho problema com isso, eu só agradeço e não tenho tempo de ficar olhando muito na identidade, que eu posso ter um tédio. Então, eu acho que não, vamos fazendo as ações enquanto ele permitir e a gente vai andando. Você tem uma horta comunitária aqui, né, com um pessoal aí que já vem ao longo do tempo buscando essa possibilidade, né? São 2 projetos de horta comunitária que foi contemplada aqui o espaço. Hoje tem a Day e o Felipe aí um pouco mais à frente aí com uma estrutura da própria prefeitura, né? A própria prefeitura participando aqui do espaço. Ela agraciou esse pessoal, né? Preparou esse pessoal e está preparando esse pessoal através de um projeto para eles fazerem um projeto da prefeitura, um tal de pote, né? Que acho que é isso daí. E aqui tem essas 2 pessoas que estão aí e tem mais umas outras que são um pouco mais voluntariadas, mas tocam a horta aqui. Então, pô, a horta tá
de pop e vento, né? Tá andando. Isso é ótimo pra comunidade mesmo, né? E aí tem umas encheção de saco do caramba aí, você acaba falando pros irmãos, fala, irmão, a horta não é sua, é importante que a gente consiga vocês se entenderem que a horta é comunitária. Quando se fala comunitária, é comunidade mesmo, irmão. A gente tem a biblioteca comunitária. Então, assim, não pensa que você vai embora, você vai levar a horta, depois quando você voltar, você vai trazer a horta. Não. As tensões estão sempre presentes, né, Sérgio? Porra, mas, cara, eu queria te dizer que, né, já ao longo desses praticamente 10 anos que a gente, né, se tromba por aí, ou até mais, 10, 12 anos, se for fazer as contas direitinho, eu te vejo num momento bem feliz, cara. Fico feliz de te ver aqui na Casa de Cultura Hip Hop de Jaçanã, né, em vários momentos, alguns anos atrás aí, 19, 20, a gente teve... Mas vem fazer um estágio 18, aí. 19, a gente teve em algumas ações aqui. E sempre muito bom te ver assim, tá ligado, cara? Sim. E não é à toa que seu nome tá aí no cursinho e tudo mais, a gente percebe que tá num momento bom, cara. Eu te encontrei lá no Peruche, né, que eu já citei e tal, e ali a gente viveu um momento um pouco mais tenso, né? mais difícil mais mesmo, difícil, né, cara? Inclusive, né, com o assassinato do nosso companheiro lá, o Marcelo Leme. Sim. Acho que naquele período as coisas continuaram acontecendo e tal, mas isso mexeu muito com você, né, cara? Ah, bastante, né? E você acabou, né, buscando outros espaços e talvez aqui na Casa de Cultura Hip Hop do Jaçanã você tenha encontrado aí esse lugar mesmo de dedicação total, que você passa o tempo todo aqui, né, cara? Não sei porque você não tá sempre aqui, então não é o tempo todo que eu tô aqui, né, irmão? Até porque aqui na casa o pessoal já me aposentou, mano. Ótimo, tinha que ter uma do Sérgio La Paloma. Não, mas é diário, mano. Folgado pra caralho. Folgado. E os caras não entendem, mas aí vai fazer o quê? A folga de cada um. A minha folga é limitada. Mas assim, eu não penso, você tá ligado? Eu não penso pra falar, né, irmão? E aí eu até, né, dou um meio rabisco aí com os intelectuais da vida. Eu sou filósofo, tá bom, irmão. Nós é bem rápido no rolê, não dá pra ficar. Não preciso ir pra faculdade me formar em psicologia, em doutor, não sei o quê, mestrado, não sei de onde. Se eu sou periferia é o certo ou errado, é o básico, irmão. Não tem muito que ficar fantasiando, penteando um macaco. O pavão já vem tudo florido, não tem esses papos. E aí tem essa dificuldade da galera que talvez não acompanha, não conhece um pouco desse rolê que a gente faz na cidade e fora da cidade, né? E aí, muitas vezes, vem aquele rabisquinho, né? Mas assim, de verdade, mano, quando eu vim pra cá, aqui, é porque eu já discuti a Casa Cultural Hip Hop Jaçanã dentro da secretaria, né? Lá atrás, Jaya, Jesus e mais um pessoal que vinha lá da luta, lá de trás. Isso bem mais jovem, né? Parece que eu sempre fui eu já nasci velho, né? Nasci velho. Mas infelizmente ou felizmente, a gente tá buscando cada dia que passa fortalecer um pouco mais o território. Porque primeiro que aqui é um território diferenciado, né, irmão? Você tem aí uma área de segurança que talvez só em Brasília tenha, né? Mas a Zona Norte tem essa blindagem aí terrível. E a gente precisa, assim, estar um pouco mais próximo. Por quê, mano? Pelo fator de ser uma ocupação, a gente tem, voltando, né? Você tem o Peruche, Espaço Cultural, isso mesmo, Marcelo Leme, Parque Peruche. Isso leva o nome do parceiro, né? O terreno lá da ocupação leva o nome dele. E acho que pra mim é da hora, que acho que era o mínimo que eu pude buscar, e mesmo assim tem uma incompreensão de quem tá lá dentro desse espaço, que você sabe muito bem o que eu tô falando, Casa de Cultura Peruche. Nunca teve Casa de Cultura no Peruche. Mas tem um irmão que continua até hoje insistindo que é Casa de Cultura. A gente perdeu um ponto de cultura por causa dessa brincadeira, que é séria. E aí tem a dificuldade também do pessoal assumir que a própria secretaria, durante 3 anos consecutivos, isso é diário oficial, né?
Espaço Cultural, isso mesmo, Marcelo Leme, Parque Peruche. Isso é diário oficial, irmão. E é um corre que eu fiz. Eu posso falar de mim em respeito ao meu brother, que era o Marcelo Leme. Agora, aí você tem o Batuque do Glicério, né? Máximo respeito. Um salve pra galera do Glicério lá, meus brothers. Gravei lá, os caras são foda. Não, é onde tudo começou, né, mano? Os caras querem falar de periferia, mas esquece de onde que é a primeira periferia, né? Nós vamos estar fazendo um rolê lá numa das últimas, né, favelas do centro. Vamos gravar a Alessandra lá na favela do Moinho. Da hora. Tem coisa por aí esse mês e tal, a gente vai trocar uma ideia com ela. E o Glicério é outro espaço, né, que tem esse lugar periférico mesmo no centro, Sim. né, mano? É a periferia do centro, cara. Sim, eu posso falar um pouco, né, irmão? Eu tô com 66, mas com 12 eu já passava ali, né? Naquela descidinha ali, na primeira vilinha que tinha ali. Quem que era o trio ali? Você, Pardal e Não, Feijão? não, jamais. Os caras são meus amigos de, sei lá, mais de 30 anos, mas não tô nada de, né? Os caras são malandragem, os caras são remanescentes da primeira escola de samba que nós tivemos em São Paulo, lá com a madrinha Eunice, lá, tia, parente do Feijão, lá e pá. Mas não, pelo contrário. Eu sempre tive um respeito lá, porque a gente conhece um pouco da história da primeira comunidade da cidade de São Paulo, né? Glicério, Baixada do Glicério. Não adianta vir com Saracura, não adianta vir com Liberdade, não sei o quê. Não adianta, já você vai andando. O início do rolê, na minha visão, eu não sou pesquisador, não sou como historiador, né? Não sou. Mas assim, a gente acompanha um pouco, porque se faz necessário acompanhar. E eu venho desde muito sempre, porque a gente parava lá em cima na igreja lá da Liberdade, né? Acendia uma vela, depois ia tomar cachaça, ia pro samba, essas coisas ali. Dali pulverizava os rolês, né? Mas pra você chegar na Bela Vista, que é ali do lado, o primeiro rolê é lá embaixo, mano. É lá embaixo. É Glicério, mano. É Rio Tamanduateí, que era aquele fluxo, né, do rio, que fazia esse trajeto dos navios negreiros, em outras épocas, que chegava na quebrada, mano. Dali, no caminho, negros morriam, mulheres eram estupradas. E aí você tinha ali a Igreja dos Aflitos. Eu não vou contar a história, vou passar por cima rapidão, porque tem que deixar para os pesquisadores, historiadores. Eu conto a história, e dentro dessa história eu sempre vim, há pelo menos uns 20 anos, tentando inserir o negro dentro da estação Liberdade, Liberdade Japão. Antes era Liberdade, né? E a galera não sabia o porquê da liberdade, sendo que tinha toda a história, com os historiadores, pesquisadores. Inclusive alguns amigos meus também. Chato, irmão. Mas eu sou um chato brasileiro, eu não vivo na gringa, mano. Então o chato da gringa tem mais propriedade de ser chato, mas E aí você tem uns embates, mas respeitando politicamente os irmãos, porque aparentemente eles parecem que estudaram um pouco mais. Como a gente não estudou, a gente conta um pouco da história da quebrada, porque a gente é da quebrada também, né? Então eu tenho muito respeito lá pelo Glicério, a rapaziada, Nelsinho, Pardal, Alex, o Mário, né? Não vou falar outros nomes, porque complica e tal, mas é nós. E a gente conhece um pouco do centro de São Paulo e é isso. Dali, quanto quebrada, irmão, eu posso falar, mano, Glicério, Favela do Gato, quer dizer, Glicério, Favela do Moinho, Favela do Gato. Eu posso delinear um pouquinho porque a gente viu a coisa acontecer, né? E pra mim é a maior satisfação. E aí quando se fala de ocupação, casa de cultura, a primeira ideia que eu vi na minha mente era assim, Marcelo Leme, né? Aí vim pra cá, porque eu já falava do Marcelo Leme, falava daqui. E aí busquei o Glicério. Então a proposta era essa. E depois caiu no bojo ainda. Daí caiu lá na Brasilândia, no Empurra que é pior. Que é uma escola lá que
O H, pô, o H é xarope, mano. O H já era pra ser prefeito de São Paulo antes de eu nascer. Então, os caras têm propriedade na Brasilândia. Os caras fazem um trabalho pesado. Tem um respeito, né? E aí eu também tenho um respeito pelos meus mestres que estão presentes. Espero que fique um bom tempo aí também. E eles também me respeitam. Então, mano, quem não conhece minha trajetória, infelizmente, eu vou em vida, vou ser do meu jeito. Não procurando agradar as pessoas que não tem que ser agradado, mas respeitando as pessoas que tem que ter respeito. Então eu exijo respeito e não Da hora, tenho Sérgio. problema nenhum. Espero que a gente tenha conseguido aqui passar um pouquinho dessa sua trajetória e que você também esteja satisfeito, até porque a gente está chegando meio no finalzinho aqui É nóis, do nosso papo, cara. é nóis. E eu queria até te pedir isso, cara. Se você né, tiver alguma coisa que você ainda acha importante falar que a gente não puxou como assunto e de repente tá aí na cabeça, pô, eu gostaria de falar disso, tem essa oportunidade agora. E a gente tem provocado as pessoas que vêm aqui bater um papo com a gente, né, com uma brincadeira, né, cara, uma pergunta. Né, quando você olha pela janela do busão hoje, né, o que você vê através dessa janela do busão? Mano, dependendo do lugar que o busão tá passando, mano, é tenso, né? Ontem, por exemplo, depois. E é muito louco que o pessoal mais jovem não tá muito preocupado com os velhos, não, irmão. Você é louco. Eu vim em pé de lá do Tucuruvi, dentro do busão, 6h30, 7 horas da noite. Com um busão super lotado, né? E eu só tenho crítica do transporte público, apesar que esse daqui tá pra mim é o melhor transporte que eu andei até hoje, mano. Espero que amanhã depois a gente consiga pôr em movimento. Aí vai ficar lindo. Mas, meu, acho que é isso. É se apropriar das quebradas mesmo, certo? Fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Nós somos fazedores de cultura, de verdade. E a gente ter, sim, a noção, mano, que as ocupações têm que ser ocupadas. Inclusive aqui. O que me faz eu estar mais próximo aqui, porque é isso. Talvez a dificuldade de algumas pessoas entenderem que o fator de ser uma ocupação, ela tem que estar ocupada, ela tem que estar aberta, ela tem que ter a comunidade participando ou não. Pelo menos aberta, a comunidade tem que ter acesso. Independente se o cursinho funciona à noite, né? Independente se a capoeira só tem de sexta e sábado. Eu acho que, assim, as pessoas que estão dentro de uma disponibilidade, fazendo com que a casa continue funcionando durante o dia. E aqui, mano, a diferenciada, que é de segunda a segunda, mano. E aí eu me vejo um pouco mais presente, porque, primeiro que eu sou também Zona Norte, né, mano? Se eu chegar aqui nas quebradas, quer dizer, não vai falar do meu nome, que os caras podem não deixar nem você entrar. Mas acho que não é isso, não. Mas, pô, eu me sinto muito à vontade, enquanto a gente não conseguir, de fato, consolidar políticas públicas para as casas de cultura, e não é somente esse, não. Aqui é uma casa cultural hip hop Jacené, é mais um espaço. E aí tem uma galera aqui, né, muitas vezes vem para Gozolândia, que se fala, que não entende que a gente, pelo fator de ir mais no front e tá mais exposto do que muitos que não tem essa possibilidade, teria que ter um pouco mais de respeito, mano. Dependendo do jeito que a pessoa seja. Eu, por exemplo, mano, eu vou continuar sendo educado dentro da minha disponibilidade, mas também se tiver que ser eu do jeito que eu sou, de um outro lado, do sofrimento, né? Da história que a gente conseguiu aí galgar ao longo do tempo, irmão, não vou mudar. Louco, mano. Não vou mudar mesmo. Aqui pro espaço em si, independente das programações que a gente consegue articular, é super importante, mano, esse rolê aí que vocês estão proporcionando, né? Aqui com a Rádio Busão. Eu acho que é isso. O espaço está aberto, sim. Sempre vai estar aberto, porque além de uma ocupação,
ele é um espaço democrático mesmo que tenha uns entrever entre o interno, né? Isso daí faz parte até pra gente tentar buscar uma coisa de verdade horizontal, onde as pessoas que fazem a cultura, ela consegue produzir, né, seus trampos, mano, né, e ter o espaço para produzir. Então, eu acho que é isso, convidar, sim, tá aberto o espaço aí pra galera que produz cultura na cidade de São Paulo, mano. É só colar, trocar ideia com a gente aqui. A gente tem alguns grupos de trabalhos aí, mas eu acho que é importante a gente dialogar quanto o grupo de gestão, né? Pra gente poder ver em que ponto que a gente pode contribuir contra o espaço, né? Espaço público. E é só questão de a galera encostar, a gente tem um trabalho de resistência. Um espaço diferenciado na cidade de São Paulo, porque ele funciona de segunda a segunda, mano. E a gente tá mais presente porque faltam corpos, né? À medida que chegarem mais corpos, né? Não precisa chegar todo dia a Rádio Busão, mas que a gente monta uma programação aí pra gente poder, né, dar um acesso na quebrada, subir lá no morro, né? E aqui no Jardim Brasil, ali na ocupação ali do terminal, onde que é uma área meio contaminada, mas tem uns parceiros lá que estão no front também ali da resistência, Jardim Brasil, né? Isso é bom. E eu acho que é por aí, Flávio. Casa Cultural continua aí na resistência, persistência. Algumas pessoas estão mais próximas, outras estão fazendo seus corre, mas com certeza estão produzindo dentro do momento certo. Acho que isso é importante para a quebrada, né? E a gente manter esse espaço aberto e funcionando. E só tem que agradecer aí essa possibilidade da gente fazer esse bate-papo aqui. Acho que é demais, super interessante. Alguns anos esperando por isso, hein, cara? Olha que firmeza. Tá falando pra você, os caras de vez em quando acontece um verdadeiro na vida. Não, é brincadeira, mas assim, você é verdadeiro. Mas é meus amigos, mano. E satisfação, você tá ligado que é recíproco. A gente, precisa manter isso daí, porque bora, é uma satisfação mesmo. Isso aí, essa foi mais uma edição Rádio Busão no ar. Passando aqui pelo Jaçanã, nessa conversa com o Sérgio La Paloma. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez, de coração aí, agradecidos, né? O Rogério Pichotti nas câmeras, Diego FF Soares no áudio e eu, Flávio Galvão, na voz. Agora vamos que vamos, Favela do Moinho com Alessandra Moja.